Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Alexandre Marini, de Sociologia, e da professora Tassiana Brasil, de Ensino Religioso. Sejam bem-vindos, professores. Lembrando que você pode fazer sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de hoje. Professor Alexandre, tudo bem? Tudo bom. Conta pra gente aí quais foram os temas de hoje em Sociologia. Então, a gente começou com o primeiro ano, né? Falando sobre educação e linkando educação com relação à desigualdade, à cidadania, né? A importância que a educação tem para a construção cidadã das pessoas. Depois, no terceiro ano, a gente falou sobre um assunto bem difícil, bem complexo, espero né, ter conseguido explicar direitinho, que é um conceito relativamente novo, né? Necropolítica, a política da morte. E ainda no terceiro ano, né, a gente falou sobre a relação do trabalho e a precarização, né? O que leva à precarização do trabalho? Porque os jovens estão saindo aí do terceiro ano e estão encontrando um mercado de trabalho, muitas vezes, muito diferente de alguns anos atrás, e em grande parte pela precarização que está acontecendo. Obrigada, professor Alexandre. Tudo bem, professora Tassiana? Tudo bem, Conta pra gente aí quais foram os conteúdos abordados no ensino religioso hoje. Bom, hoje nós tivemos aula para o 5º ano com a professora Jaqueline, com o tema Tradição Oral e Escrita. 7º ano com o professor Itamar, sobre religiões na sociedade. E 9º ano comigo, sobre vida, morte e superação. Ok, obrigada. Agora que já relembramos as aulas de Sociologia e Ensino Religioso, vamos voltar para as nossas perguntas? E a nossa primeira pergunta é do Luiz Fernando Ayala, do Colégio Militar Martins Pena, no Rio de Janeiro, estudante do 7º ano. O Luiz Fernando também sempre participa com a gente. Ele quer saber qual a diferença entre bullying e preconceito. Obrigada pela pergunta, Luiz Fernando. Olha só, o bullying, ele é uma manifestação de preconceito, mas nem todo preconceito termina em bullying. Você pode, por exemplo, ter preconceito com o seu colega de sala e falar assim, olha, eu não quero conversar com ele por causa da origem social dele, porque ele é rico ou porque ele é pobre, porque ele é branco ou porque ele é negro, ou porque ele é oriental, ou por causa da orientação sexual dele, ou por causa da religião dele. Isso pode se transformar em bullying a partir do momento em que você enche a paciência dele, persegue e tal, mas pode ser uma coisa mais velada, simplesmente assim, olha, eu não quero conversa com ele, eu não vou chegar perto dele, não vou tratar da mesma forma que eu trato as outras pessoas. E aí não chega a ser bullying, mas é preconceito. Então, o bullying, ele é uma manifestação do preconceito, mas existem outras formas de preconceito além do bullying. Ok, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para ensino religioso. É uma dúvida da Isabel Grossi, ela é estudante da Escola Estadual Bias Fortes, no município de Barbacena. A Isabel está querendo saber o que é um ser iluminado no budismo. Boa pergunta, obrigada pela pergunta. Olha só, o budismo, ele trabalha com o conceito do nirvana. O que é o nirvana? Não é a banda de rock, gente. O nirvana, ele é um estado de iluminação espiritual em que a pessoa deixa de sofrer pelas coisas da vida, sejam elas boas, sejam elas ruins. A pessoa deixa de desejar ardentemente as coisas e consegue encontrar um ponto de equilíbrio, uma paz interior, mediante a vida, as circunstâncias e tudo que existe. Então, um ser iluminado no budismo é um Buda. Às vezes as pessoas falam assim, Buda é o deus do budismo. Não, o budismo tem por objetivo que todos se tornem um Buda. Todos têm que alcançar esse estado de aceitação, de tranquilidade, que é o nirvana. E aí, de acordo com a doutrina budista, quando chega nesse ponto, a pessoa pode parar de reencarnar, porque ela já aprendeu o que ela veio aprender aqui na Terra. Então, para o budismo, o ser iluminado é aquele que alcançou o nirvana, o ser iluminado é um Buda e o objetivo do budismo é que todos se tornem um Buda.
Obrigada, professora Tassiana. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano para Sociologia. Professor Alexandre, por que existe crise no capitalismo? Haverá a possibilidade de ser evitada? Bom, primeiro, como é bacana o jeito que a Tassiana explica as coisas, né? Então, para quem perguntou sobre bullying, tem uma aula de sociologia sobre violência, sobre jovens, que lá dentro a gente aborda uma das violências, que é justamente o bullying. E aí a gente vai abordar uma maneira, inclusive, de tratar o bullying, mas uma maneira sociológica, né? Agora, com relação à pergunta sobre sempre vai haver crise no capitalismo, porque se a gente sabe disso, por que a gente não evita? Bom, se é uma coisa que a gente realmente sabe que vai acontecer, é a crise. A gente só não sabe dizer exatamente quando vai acontecer. Então, tem um monte de gente que para e passa a estudar quando é que vai ser a próxima crise, justamente para tentar evitar. Mas vamos lembrar que o sistema de capitais, o capitalismo, é um sistema extremamente complexo, ele é sempre cheio de meandros. Então, conseguir identificar exatamente quais são quando é que vai ser, de que maneira que vai atingir, se vai atingir quais são os grupos econômicos, grupos sociais, os países que vão ser atingidos, mais ou menos atingidos, é extremamente complexo, né? Então, quando a gente olha para o capitalismo, quando a gente olha para o sistema financeiro, para o sistema econômico, para o sistema produtivo, a gente sabe sim, vai ter uma crise. Às vezes a crise acontece mais num país, mais no outro, mas a gente tem que estar sempre atento para a gente ficar ciente de que forma que isso vai me atingir e perceber que determinados países, determinadas economias têm mais interesses em procurar desviar dessas crises para não ser tão atingido como outras, né? Então, vai acontecer? Vai. Parte do capitalismo? Com certeza sempre foi. Estamos passando por um processo de crise agora. Provavelmente a gente sai, mas futuramente a gente vai entrar de novo num outro processo de crise. É batata. Ok, professor. A nossa próxima dúvida também é para você, uma dúvida de primeiro ano. Se a educação está relacionada com a pobreza e a desigualdade, melhorando a educação, tudo melhora? A educação é uma condição sine qua non, né, que a gente fala, que é uma condição essencial. Não tem como melhorar as coisas sem educação. Associa a educação à água. A gente não consegue viver sem água, né? Então, a gente precisa da educação para conseguir sobreviver. Mas pensa bem, olha, não é qualquer água que a gente tem que ter, que a gente bebe. A gente precisa de uma água potável, uma água limpa, para que a gente tenha, né, uma vida saudável. A educação também é a mesma coisa. Não é qualquer educação que vai fazer grandes transformações. É uma educação transformadora, é um investimento nessa educação. Então, ela é uma condição. A gente não vai melhorar absolutamente tudo, ou resolver, aliás, a gente não vai resolver todos os problemas, mas é a partir da educação que a gente tem, pelo menos, as ferramentas necessárias para a grande maioria das pessoas poder se utilizar delas e mudar a sociedade como um todo. É verdade. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida veio de uma professora. Obrigada, a gente fica tão feliz com a participação de professor, né? É da Soraya, ela é professora da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro, aqui do município de Belo Horizonte. Ela quer saber, professora Tassiana, quais as principais funções dos líderes religiosos e como os líderes religiosos podem contribuir para a construção de um mundo pacífico. Obrigada, Soraya, minha colega. Bom, os líderes religiosos, eles ajudam a organizar a religião. Normalmente, as religiões que têm líderes é porque há uma hierarquia. Então, eles vão ser responsáveis por manter a tradição daquela religião, por ensinar às novas gerações os conhecimentos próprios daquela religião e também por dar aquele tom de como que essa religião vai organizar a sociedade. Porque, por exemplo, um líder
que ele vê a importância da participação da religião na sociedade, dessa construção, da conscientização das pessoas, no sentido da vida, da organização social, da natureza, da importância das coisas. Então, o líder ele pode ajudar as pessoas a também tomar essa consciência e participarem adequadamente na sociedade. Agora, para a construção da paz mundial, é importante porque o que acontece? A maior parte das religiões, elas desejam a paz. Às vezes desejam de uma forma equivocada. Algumas são fundamentalistas, acreditam que vão alcançar a paz na hora que conseguir converter todo mundo àquela religião. Então não estão buscando um consenso, não estão buscando conviver bem, estão buscando que todos se convertam à mesma religião. Mas, em todo caso, a partir do momento que o líder tem essa consciência da tolerância, da importância de compreender que ninguém escolhe uma religião pensando que está fazendo uma escolha errada, escolhe pensando que é uma escolha correta, adequada, a melhor escolha possível. Então, a partir do momento em que os líderes têm essa consciência, eles podem ajudar as pessoas a ter essa consciência também e a conviverem em paz. Ok, vamos para a próxima. Voltar para o nosso telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor, mão invisível é a mesma coisa de Mercado Livre? Não é a mesma coisa que Mercado Livre, mas a mão invisível é meio que uma figura, né? Uma figura retórica para tentar explicar como que o Mercado Livre opera, né? Então, a partir do momento que você tem o capitalismo tendo como as trocas de mercadorias, né, como que é feita essa situação de compra e venda, de formação de preço, de produção de estoque, tudo isso daí se configura dentro de um mercado livre. Né? O mercado livre não significa que não seja um mercado regulado. Né? O livre não quer dizer cada um faz o que quer. Né? O mercado livre tem que ser, inclusive, ético. Né? Mas a mão livre surge justamente como uma figura para tentar explicar como que os desequilíbrios, que são normais, né, dentro de qualquer sistema econômico, como os desequilíbrios, eles dentro do sistema capitalista, eles se ajustam. E quem é que vai ajustar isso? É meio que uma mão invisível do mercado, que vai pegar, opa, aqui tem concorrente demais, então eu vou meio que operar, eu vou tirar mais tanta concorrência. Ali não tem concorrência, então a mão invisível vai lá e coloca concorrência. Os preços estão muito altos aqui, então a mão invisível vai lá e também faz uma série de formulações extremamente complexas que dá a impressão que as coisas estão acontecendo sozinho. É a tal da mão invisível, assim, mexendo e regulando o mercado e o sistema de capitais. Mas vamos entender que isso é uma figura, né? É uma figura, inclusive, muito simplista, né? A gente não pode achar que existe uma mão aí invisível regulando tudo, vamos deixar tudo solto aí, sem qualquer tipo de regulação, que vai tudo ficar perfeito. Não, efetivamente, não é assim que o capitalismo funciona. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de sétimo ano. O que são pessoas em situação de vulnerabilidade? Bom, pessoas em situação de vulnerabilidade são aquelas que, por algum motivo, elas estão mais sujeitas aos problemas sociais do que outras pessoas. Normalmente, isso está muito ligado também à questão da distribuição de renda. Vou usar como exemplo a situação que nós estamos vivendo agora da pandemia do coronavírus. Uma pessoa que tem condições financeiras de comprar o álcool gel, de comprar a máscara, ela está muito mais protegida do que uma pessoa que não tem condições para isso, que às vezes não tem água encanada em casa, não tem dinheiro para o sabão. Então, ela está em uma situação de vulnerabilidade frente a essa pandemia. As situações de vulnerabilidade podem ser várias. Pode ser a situação de vulnerabilidade pela questão da falta de recurso para alimentação, para moradia, para vestuário.
Pode ser a situação de vulnerabilidade, por exemplo, da criança que não tem uma família, que não tem pai, não tem mãe e está numa situação que ela não tem quem a defenda nesse mundo. Pode ser a situação de vulnerabilidade por causa do contexto. A pessoa vive num lugar que é dominado pelo crime e ela fica ali sujeita às guerras de gangues e aquela coisa toda. Então, existem várias situações de vulnerabilidade. E, na maior parte das vezes, elas estão ligadas à questão da distribuição de renda também. Quando existem pessoas muito ricas e muito pobres, os mais pobres tendem a sofrer mais. O professor quer complementar? Assim, porque na sociologia, a gente fala bastante sobre essa questão de vulnerabilidade, porque é extremamente importante para as pessoas entenderem a questão das minorias. Porque quando nós falamos minorias, muitas vezes as pessoas pensam que são aqueles grupos menores, com uma menor quantidade. E, na verdade, as minorias têm a ver justamente com a vulnerabilidade. São pessoas que são grupos que não necessariamente são em quantidades menores, mas são mais vulneráveis, no sentido de terem mais dificuldade de acesso aos direitos. Então, por exemplo, como nós falamos de mulheres, as mulheres fazem parte de um grupo minoritário por não ter, apesar de elas ser maioria, por não ter acesso a determinados direitos, determinadas violências que ocorrem muitas vezes com elas, as diferenças salariais e por aí vai. Então, a vulnerabilidade é um conceito bem bacana para a gente poder entender que não tem a ver simplesmente com a questão econômica, por mais que a questão econômica esteja sempre de uma forma ou de outra ali envolvida nessa questão da vulnerabilidade, mas serve também para a gente entender essas questões de minorias, né? E como que nós, como uma sociedade ética, a gente pode olhar para esses grupos que estão mais vulneráveis e tentar tirar delas essa vulnerabilidade, né? Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é uma dúvida para ensino religioso. Não sei o que eu quero da vida, nem o que é importante para mim. O que eu devo fazer? Essa é uma dúvida muito comum, principalmente quando a gente está crescendo, está na adolescência, está na juventude. Porque o que acontece? Quando a gente nasce, e ali nos primeiros anos da infância, a gente acaba sendo muito reflexo do que é a nossa família. E a partir do momento que nós vamos crescendo, nós vamos fazendo as nossas escolhas. As experiências que a gente vive no cotidiano, elas nos ajudam. Por exemplo, escolha profissional, que é uma coisa que dá muita dúvida na gente. Quando você começa a conhecer outras pessoas que têm outras profissões, você começa a pensar, olha, existem outras formas de vida, existem outras formas de contribuir com a sociedade, existem outras formas de trabalho. Então, é fundamental, se você precisa procurar o sentido da sua vida, o que você quer, as experiências, a observação do que existe ao redor é muito importante para você. E também para você decidir quais valores são mais importantes para você, basta você pensar, fazer um exame de consciência. Você é uma pessoa religiosa? Sua religião te ajuda nesse sentido? Ah, não, eu não sou uma pessoa religiosa. Também é uma outra coisa que é importante você tomar uma decisão antes de você estabelecer o que é mais importante para você. Como você gostaria de contribuir com a sociedade? Você gosta de conviver com pessoas? Você gosta de conversar? Isso é uma alegria para você? Ou você fala assim, não, para mim, eu estar assim, diante da tela de um computador é suficiente, eu não gosto muito de contato com gente. São coisas que você pode ir observando na sua personalidade e no mundo que você convive, nas pessoas com quem você convive, nas profissões com as quais você já teve contato, nas formas de vida com as quais você já teve contato, que podem ir te ajudando a pensar o que você gosta mais, o que você gosta menos. É um exercício de observação e um exercício também de decisão daquilo que você acha que é mais importante para você. Pode complementar, professor. Então, é que eu, na verdade, eu não sei qual que é o sentido da vida, nem me arrisco muito nisso. Mas eu vou fazer um convite para vocês. Em uma das aulas de Enem, sexta-feira de Sociologia, a gente fala sobre projeto de vida. O que está envolvido, o que você pode contribuir, quais são as dificuldades. Dá uma olhadinha lá que eu acho que vai ser bem bacana você acompanhar isso daí. Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de primeiro ano. O que a alfabetização tem a ver com a participação política? Gente analfabeta também tem participação na política ou não?
Olha, todo mundo tem participação na política, né? Mas a alfabetização é uma condição extremamente importante para você poder participar de uma maneira com mais qualidade ainda, né? Participação política, a alfabetização ela está em volta com tudo, né? Com acesso ao trabalho, acesso à saúde, acesso à participação política, acesso a direitos, acesso a um monte de coisa. Então, como que você vai participar politicamente? Como é que você vai cobrar determinados direitos? A partir de que instância, de que maneira, se você não é alfabetizado? Se você não tem acesso à leitura das leis? Se você não tem como fazer determinadas cobranças e por aí vai? Então, a alfabetização é extremamente importante para você se manter atento ao que está acontecendo no mundo, às nuances, às informações. É através dessa participação política que acontece, que a gente vai mudar o mundo. E essa participação ela pode ser extremamente mais cheia de qualidade se as pessoas estiverem ali alfabetizadas, educadas, para poder participar mais e melhor. Obrigada, professor. Nossa próxima dúvida também é do Luiz Fernando, que já participou nesse bloco com a gente, lá do Rio de Janeiro. E a gente tem uma outra dúvida também, que eu acho que eu vou tentar juntar as duas questões aqui. O Luiz Fernando pergunta quais religiões que acreditam na reencarnação. E a gente tem umas outras dúvidas. Todas as religiões creem em vida após a morte? E as pessoas necessitam de uma crença religiosa para acreditarem em vida após a morte? Bom, vamos lá. Obrigada pela outra pergunta, Luiz. Olha só, nem todas as religiões... a pessoa não precisa de ter uma religião para acreditar em vida após a morte. Isso está muito ligado à pergunta do Luiz sobre a questão da reencarnação. Por quê? O que acontece? Algumas pessoas veem isso como uma filosofia. Então, por exemplo, se a gente for na teologia, que é o estudo dos conhecimentos de uma religião específica, se a gente for na teologia cristã, por exemplo, a reencarnação não é das teorias que fazem parte da tradição cristã, o fundamentalismo cristão não vê a reencarnação como uma possibilidade. Isso não quer dizer que não existam pessoas, por exemplo, que são católicas ou que têm de qualquer outro ramo do cristianismo que acabam acreditando em reencarnação, porque às vezes está ligado mais a uma filosofia do que ao que a religião ensina. E isso é uma das características que a gente vive agora na modernidade também, que as pessoas acabam misturando conhecimentos religiosos, tem um sincretismo muito maior, porque a gente tem acesso a muito conhecimento, a gente tem acesso a muitas tradições e as pessoas acabam misturando. Então, sim, existem pessoas que às vezes a religião delas não ensina a reencarnação, mas ela acredita. Em termos da tradição, quais religiões que ensinam a reencarnação? As religiões orientais têm uma tendência muito maior. Por exemplo, o budismo, o hinduísmo, são religiões que a reencarnação... É impossível você ser budista sem pensar em reencarnação, você ser hinduísta sem pensar em reencarnação. Mas existem outras religiões ocidentais. Por exemplo, o espiritismo kardecista. Ele é a principal religião no Brasil que fala sobre reencarnação. Então, existem muitas religiões que acreditam em reencarnação e existem muitas pessoas que não são dessas religiões e também acreditam. Isso varia muito de acordo com a forma como a pessoa vê. A pessoa, para acreditar em vida após a morte, ela precisa acreditar ela precisa ter uma religião? Não, de maneira alguma. Às vezes a pessoa é agnóstica, ela nem sabe qual divindade que existe, mas ela acredita que existe uma imortalidade da alma. Isso é uma pergunta pessoal também. E da mesma forma, para você acreditar em vida após a morte, não necessariamente você precisa acreditar em reencarnação. Como nós falamos na aula hoje, existem outras tradições. Existem tradições que defendem a ressurreição, existem tradições que defendem outras formas de acreditar sem ser a reencarnação. Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, uberização é uma nova forma de trabalho. Por isso, não tem razão ser contra. Afinal, não é assim que a sociedade avança? É assim que a sociedade avança. Mas, olha, o que eu tenho falado todas as aulas para vocês é que
a gente precisa de uma postura crítica, né, sobre aquilo que acontece no mundo à nossa volta. E quando a gente começa a ouvir essa questão de uberização, a gente também precisa dessa postura crítica. De que maneira que essas mudanças estão nos afetando? Afeta o mercado de trabalho como um todo, mas afeta também as pessoas que têm acesso ao mercado de trabalho ou não. Quem é que está ganhando dinheiro com isso? Será que são as pessoas e as profissões que estão sendo uberizadas? Ou será que existem outros interesses em volta disso? Quando a gente fala de uberização, a gente fala, inclusive, de precarização do trabalho, de falta de um vínculo trabalhista. Vai ter gente que vai dizer que isso é ótimo, né? Mas eu acho que vale a pena a gente também acompanhar, de uma maneira crítica, ótimo para quem? De onde estão surgindo esses números que as pessoas estão falando que são ótimos? Será que a uberização é uma noção nova de um trabalho empreendedor ou é uma gestão de sobrevivência? A pessoa não tem mais o que fazer, só pode pegar a moto dele, a bicicleta dele e tentar sair pedalando. Até que ponto que isso daí é ser empreendedorismo? De que maneira que nós somos afetados com relação ao nosso futuro? Se a bicicleta quebra, se a moto quebra, se o carro do Uber quebra, o que isso vai afetar? Qual que é a noção que nós temos? Hoje você falou de modernidade e essa questão, né, da pós-modernidade tem muito essa ideia de futuro, né? Que nós não sabemos mais o que vai acontecer mês que vem, não sabemos mais o que vai acontecer o ano que vem, não sabemos mais absolutamente de nada, não sabemos onde nós estamos trabalhando, no que estaremos estudando, onde nós estaremos vivendo. E a questão da uberização traz muito isso para a relação do trabalho. Eu estou fazendo isso por enquanto, mas será que eu vou ter trabalho semana que vem, mês que vem? Quanto que eu vou ter de trabalho? Será que isso é bom? Aí acho que cabe a gente dar uma olhada nas questões discursivas aí e analisar de uma maneira mais crítica no que pode nos afetar. Professora Tassiana, quer complementar? Sim. E hoje nós discutimos um pouquinho sobre essa questão de sentido da vida, de projeto de vida. E quando a gente pensa na uberização, afeta também essa nossa construção pessoal. Porque, por exemplo, quando a gente pega o aplicativo lá e pede um sanduíche que a gente está com vontade de comer, a gente não sabe nem quem fez o sanduíche e nem quem é que está levando. Você pode ver o nome e a foto para você conferir na hora de entregar na sua porta. Mas não vai fazer diferença para você se foi o José, se foi o Fernando, se foi a Sofia. Então, a uberização do trabalho, ela também mexe com essa questão da construção do seu projeto de vida, de como você quer contribuir para o mundo. E aí a gente tem que olhar com olhos críticos também por esse lado. Porque se você estar ali ou se estar outro não vai fazer diferença nenhuma, então aquele trabalho também não faz diferença na sua vida, na sua identidade. E aí, isso é uma coisa muito importante que tem que ser pensada. Porque quer a sociedade evolua nessa direção ou quer haja alguma mudança que não aconteça mais isso, nós precisamos estar sempre repensando como que nós, enquanto indivíduos, a nossa identidade contribui naquele trabalho, como que a gente contribui com a sociedade e como que aquele trabalho nos afeta também. Excelente, professores. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 5º ano. Professora Tassiana, de que tratam os provérbios? Bem, os provérbios, eles são ditos populares que normalmente pegam alguma figura ali da natureza, da convivência comum, para explicar um princípio que se julga importante. Por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é uma coisa que nós aqui, que somos de cidade, a gente não vê tanto. Mas no interior se vê muito lá, aquela pingueira de água em cima de uma pedra, a água é mole, a pedra é dura. Mas a insistência da água faz com que aquela pedra, uma hora, ceda. E aí, essa figura é usada para explicar um princípio. Esses provérbios, eles têm para todos os temas, para todas as áreas da vida, e normalmente eles são feitos com figuras naturais. E só uma observação,
que o livro de Provérbios na Bíblia, ele tem uma característica bastante semelhante com essa questão dos provérbios populares. Quando você fala assim, a lagartixa é um animal insignificante, mas ele está nos palácios dos reis. Quer dizer, se você for discreto, você consegue progredir na vida. Então, é uma característica semelhante a esses provérbios populares que as pessoas utilizam. Obrigada, professora Tassiana. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Antônio Henrique, de Geografia, e do professor Alexandre Marini, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Tassiana. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, número 31 98295 2794. Já estaremos de volta. Não saia daí!